Não, senhor, o senhor respeite a mim como profissional, da mesma forma como eu estou respeitando o senhor como profissional. Não faça nenhuma ilação. E a Ronda do Consumidor está na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Hoje nós saímos daquele eixo que vocês estão mais acostumados, que é Betim, Contagem, Belo Horizonte, capital. Viajamos cerca de 100 km, 110 km, estamos aqui em Divinópolis com o senhor Alexandre e a senhora Veridiana. Acompanham a Ronda do Consumidor e são consumidores da Prontomed, que é um plano de saúde. Eles têm um plano de saúde com a Prontomed, que atende aqui na cidade de Divinópolis. O senhor Alexandre consultou com um profissional médico que solicitou dele um exame. E aí vocês vão entender que é a segunda ou terceira reportagem já da Ronda do Consumidor, que a gente está aqui tentando bater na mesma tecla, ensinando para a audiência que retorno médico é uma garantia do paciente enquanto se precisar de fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, aquela primeira consulta, que é a consulta no qual o profissional médico levanta as hipóteses diagnósticas, é chamada de anamnese. Aquela consulta ele vai conhecer o paciente, vai ouvir do paciente as suas queixas e vai solicitar exames. Se para que ele feche o diagnóstico seja preciso realizar um exame e retornar, esse retorno não pode ser cobrado, né? E daqui a pouco eu vou chamar o Dr. Brendo aqui para trazer o dispositivo legal. Isso é uma confusão que acontece o tempo todo, as operadoras de plano de saúde repetem isso, muitas clínicas repetem e não dá para continuar repetindo. Mas o senhor Alexandre, o senhor veio, se consultou, fez o exame e quando veio para mostrar o exame médico, o que aconteceu? Como venceu o dia 16 a minha consulta, os 30 dias, eles me alegaram que o retorno seria cobrado. Certo. O senhor consultou que data? Dia 16 de dezembro foi a consulta. Ok. Aí o senhor estava explicando para mim antes da reportagem que quem faz o exame é o médico que atende nas quintas-feiras, né? Isso, ele só atende às quintas-feiras. Uhum. Parece que o médico nem é de Divinópolis. Certo. Então ele atende às quintas e ele me pediu um exame complexo, que é uma colonoscopia, que ele faz no hospital, que é conveniado do plano. Sim. E ele faz só às quarta-feiras. Uhum. Isso no dia 22. Foi feito a colonoscopia e ele me passou um outro exame para me estar fazendo. Sim. Tipo uma biópsia. Uhum. Que eu levei para o laboratório e que o laboratório me deu uma data do dia 14 do 1 para ser pego. Okay. Depois das 14 horas. Aí eu estive lá na clínica, na CIAP, onde que eu peguei o exame e a gente tentou marcar o retorno. Sim. O retorno foi me negado, que eu teria de ter sido cobrado o retorno. Bom, então o paciente veio no dia 14 do 1, ainda estava dentro da data aliás, fez o exame no dia 14, né? Estava na data ainda do suposto prazo de retorno, né? 30 dias. Eu estou falando suposto porque é suposto mesmo, tá? A lei não impõe isso. Mas o médico estaria então na outra semana, que passaria desses 30 dias. Isso. Então falaram com o paciente, você perdeu o direito de retorno. Veridiana, a senhora estava me contando que então eles propuseram que o Alexandre pagasse uma consulta, como é que foi isso? Isso. Aí a gente tendo o nosso retorno negado, pediram para o meu marido, estou conversando com a gerente, o meu marido conversou com ela, não teve conversa, ela disse que era sim, que era retorno, inclusive uma atendente mandou a gente procurar os nossos direitos e segundo a gerente, ela disse, porque na hora o meu marido ficou um pouco alterado já querendo ir embora, ela falou o que a gente pode fazer para o senhor é o senhor pagar e entrar e mostrar o resultado do exame e se o médico não cobrar, a gente rasga Ou seja, pagaria um retorno do mesmo jeito. Isso, ia pagar o retorno. Aí eu ia ter que conversar com o médico, sendo que o meu assunto é com a Prontomed, a prestadora de serviço minha é a Prontomed, não o médico. Gente, mandaram os consumidores procurar o direito deles. Então, eu vou chamar o Dr. Brendo aqui para falar para esses consumidores e para vocês da audiência o que dispõe a legislação sobre isso. Faça favor aqui, Alexandre, fica do lado da Veridiana.
Porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que está claro lá, está tudo certinho lá. Mas, doutor, é muito recorrente isso, né? Operadores de plano de saúde, sejam clínicas, enfim, que dispõem para o paciente o seguinte: olha, você tem o direito de retorno, só que desde que seja em 30 dias. Aí o consumidor, como o caso do senhor Alexandre, precisa de fazer um exame complexo que leva mais tempo, aí falam que o retorno está negado. Isso procede da lei? Como o consumidor deve agir em situação semelhante? Boa tarde, bem, boa tarde aos consumidores, boa tarde a toda a audiência da Ronda do Consumidor. E bem, a resposta para essa pergunta, ela está na resolução 1958 do Conselho Federal de Medicina. O artigo 1º, parágrafo 1º dessa resolução diz que, havendo a necessidade de exames complementares que não possam ser analisados na consulta, o retorno ele vai ser considerado uma continuidade dessa consulta e, assim sendo, não pode ser cobrado do paciente. Complementando para a audiência, é inclusive importante destacar que é vedada a fixação mínima e máxima para que esse retorno aconteça. Então, os famosos 30 dias de retorno, eles nada mais são do que um mito consumerista. Entenderam, gente? Isso não é a Ronda do Consumidor que está fazendo interpretação de dispositivos regulamentadores, enfim, ou legais a nosso bel prazer, não. Isso é o que dispõe a legislação, o entendimento, inclusive das cortes superiores, né, doutor? Sim, correto. É exatamente isso que o doutor Breno está falando. Os consumidores têm direito ao retorno médico, já que o diagnóstico não foi fechado na primeira consulta, gratuitamente, né? Então, quem assiste a Ronda do Consumidor aí, que é profissional médico, operador de plano de saúde, enfim, aprenda, é simples. É só cumprir a legislação e assegurar o direito do consumidor. Então, nós vamos à Prontomed agora para ouvir deles o que aconteceu, conversar com eles, apresentar a lei para fazer essa mediação aqui em mais um caso para a Ronda do Consumidor. Eu peço que vocês acompanhem. Estamos chegando à Prontomed, plano de saúde. Deixa eu ver quem pode me atender. Vamos lá, os consumidores. Com licença. Por favor, boa tarde. Tudo bem? Quem pode conversar comigo? Eu sou jornalista da Ronda do Consumidor. Tem um problema de prestação de serviço? Quem pode conversar comigo? Minha gerente de supervisora já foi embora, moço. Vou ver ela ali, tá? Não sei, telefone. Tá, por favor. Obrigado. Vai tentar um contato com a gerente dela, já foi. Da Ronda do Consumidor. Não, tudo bem. Faz favor aqui, Veridiana e Alexandre. O Alexandre é paciente aqui de vocês, né? E foi solicitado dele um exame. Ele fez uma consulta dia 16 de dezembro. Foi solicitado um exame complexo que levou mais que 30 dias para... Aliás, o exame foi realizado dentro dos 30 dias, só que o profissional médico atenderia em uma agenda fora desses 30 dias. Quando ele tentou marcar esse exame, foi negado a ele marcar o retorno. Foi negado a ele, alegando que ele não tinha mais esse direito porque tinha passado os 30 dias. Na verdade, isso não é o que a resolução do Conselho de Medicina, o Conselho Federal, dispõe, né? Ele teria direito a esse retorno, nos acionou porque tentou conversar aqui com vocês. A solução, inclusive, apresentada a ele teria sido que ele pagasse uma consulta e, se o médico não quisesse, então, cobrar lá dentro, que se desconsideraria esse pagamento. E não é isso que a lei dispõe. A gente queria... Eu sou só recepcionista aqui, eu vou chamar ele. Tá, por favor. Tudo bem? A senhora pode conversar conosco aqui, por favor? Como é o nome da senhora? Josi, eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Aqui é o senhor Alexandre. Sim. Tudo bem? Paciente, a Veridiana, que é a esposa dele. Sim. No dia 16, ele teve uma consulta aqui através... O que é o assunto? Eu estou explicando, esse é o assunto. Sim, o que não eu estou sei se explicando. chamar alguém da diretoria para conversar. Eu pedi para chamarem... saber o assunto, que cada um aqui é supervisor de uma área. Não, então, eu estou explicando o assunto para a senhora, é isso que eu estou explicando. Eles tiveram uma consulta, ele teve uma consulta no dia 16 de dezembro. Sim. Nessa consulta de anamnese foi solicitando exames, né?
E quando ele voltou aqui, ele realizou o último exame no dia 14 de janeiro. Quando retornou aqui para fazer valer o seu direito ao retorno, lhe foi negado. Então a gente precisa de que esse direito seja assegurado a ele. Tá. É a senhora mesmo que resolve? Sim, a gente tem que ver, questão é olhar no nosso sistema direitinho, data da consulta, Aham. e a gente vê os registros dos atendimentos. Tá. Você pode aguardar um minutinho? Posso. Eu tô com uma gestante ali agora que eu tô em atendimento, tá? Tá, Se você puder ok. aguardar, eu já olho pra você. Tudo bem, tá claro. bom? Aham, tá bem, obrigado. A data tá aqui. Tá aqui, Ah, né? ele Isso, viu. 16 de dezembro. Ela viu. Aí, Olhando o sistema. aqui tem as informações do atendimento. Tem. Tá. Esse bloco aqui foi a coloscopia que eu fiz, dia 22, também se ela Sim, aqui, ó, foi feita dia 22, 22 do 12. onde que eu levei no mesmo dia 22 aqui para SIAP, que ficou pronto dia 14. Dia 14, exatamente. Quer dizer, não é culpa da gente, né, Beth? Claro, exatamente. Dia 16, ele deu no domingo. Uhum, sim. Entendeu? E ele atendia. Só na outra quinta, Na outra acho que é dia quinta-feira. 20 ou 21. Entendeu? Não, certo. Mesmo se vocês gastaram, se vocês fizeram tudo dentro dos 30 dias, mas mesmo se tivesse levado mais um tempo depois desses 30, ainda teriam direito ao retorno. Não, e além de não marcar por telefone, eu tive aqui, Sim. conversei com a gerente, que eu te falei o caso, que é aquele. Primeiro eu fui lá em cima tentar ver se eu esperava o médico, foi conversar com ele, a atendente. Não deixaram. Falou, não, você tem que ter um prontuário, Pois é, porque poxa. ele não tem como ele te dar nada, você tem que marcar. Sim. E para mim marcar, eu tenho que pagar. É, não procede da lei, né? Não é assim. Tá, vamos aguardar. Ela tá Tá ligando começando a questionar a permissão da filmagem. Tudo bem. gente, só é o advogado dele. É, tá bom. Ela tá dizendo que tá se sentindo mal com a filmagem. É. Eu me sentiria mal de desrespeitar o direito do consumidor, mas... Vai ter que explicar a ela. Filmar sim. O senhor Alexandre, De Oliveira. Alexandre de Oliveira. não estão filmando pacientes, estão filmando o jornalista, o consumidor e os funcionários da clínica. Infelizmente, muitas vezes tentam desviar o foco da solução do problema para as questões de imagem. Não, vai conversar com bem mesmo. Veio de longe, né? Só se ele for comigo. Vamos lá. Vamos lá? Quem Tudo é o bem, o paciente é o Alexandre. Sou Alexandre, por favor. Licença, pode sentar, senhor Alexandre. Obrigado. Licença. Por que tá filmando? Ele me chamou para fazer a eu mediação. chamei, Mas tem direito pra filmar? Tem, porque senão não filmaria, né? Por isso que tem. Deixa eu explicar. Cadê Só, escrito, por favor? escrito onde? O que você pode filmar? Na Constituição da República, quando dispõe que a imprensa é livre para atuar, e esse direito advém do direito de liberdade de expressão. Então a gente vai fazer diferente. Ah. Então a gente vai combinar de depois você vir conversar com o jurídico. Pode Porque ser. eu não tenho, Tá. eu sou supervisora do projeto Liberar, Uhum. né? As meninas já foram embora, hoje Tá. para as 17, as meninas Aham. do atendimento. Entendi. Eu ia olhar a questão que você me falou do retorno. Isso né? é- Isso, É o só problema isso que a é gente só tá aqui. esse. Para eu ver, né? Essa é a questão para eu entender. Aham. Agora eu não estou entendendo por que É porque, essa deixa no confusão. caso eu te explicar, seu Celheiro. Eu fiz a consulta, o doutor me pediu um procedimento, uma colonoscopia, ele me pediu na colonoscopia uma biópsia. Sim. O resultado da biópsia vai ficar pronto só dia 14 do 1, que eu peguei na CIAP. Dia 16 venceu minha consulta. Eu vim marcar e não me deram o direito de retorno. O retorno é com 30 dias. Tinha Isso, passado os 30 isso. dias. Tinha, deu no domingo, dia 16. E o doutor só retornava, ele só atende às quinta-feira, que ia dar dia 21. Então ele falou que eu teria de pagar uma outra consulta. É porque o retorno, ele é dentro dos 30 dias. Senhora Josi, me desculpa questioná-la. De onde vocês tiraram isso? É Porque... a norma do plano. Hã? A norma do plano e da INS, de In- retorno de Não. Qualquer retorno é 30 Pois é, dias. infelizmente, de acordo com a resolução 1958 do Conselho Federal de Medicina, Aham.
A partir do momento em que não se é possível fechar um diagnóstico na anamnese, por necessidade de exames, porque a anamnese a senhora bem sabe que vai ser para o fechamento da hipótese diagnóstica, né? Se precisou de exame, como foi no caso dele, este retorno não pode ser cobrado. Então, se a prática... Então, aí tem que olhar com a ANS, né? Que a gente Não. do plano. Tá, a Agência Nacional de Saúde, ela está em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, isso é pacífico, isso aqui não é nem o problema. Né? É pacífico do Superior Tribunal de Justiça que este retorno não pode ser cobrado. Um retorno que pode ser cobrado, por exemplo, é quando se fechou o atendimento, fechou o diagnóstico no primeiro atendimento e o paciente vai voltar para alguma outra questão. Então aí pode ser cobrado. Mas no caso dele não pode. O que a gente precisa aqui é só que esse retorno lhe seja assegurado, até porque perde-se o sentido de uma anamnese se não tiver... Benendes. Benendes? Isso. Benendes. Tudo bem, então eu vou pedir vocês para fazer a solicitação por escrito na nossa auditoria, Ok. ou por e-mail, aí o jurídico vai estar respondendo de acordo com as normas. Pode ser? A gente pode fazer a solicitação que for, não tem problema. Sim, Vamos fazer por escrito. A gente tem a nossa auditoria, não, e-mails na nossa rede. Não, mas tudo bem. A gente vem aqui, senhora Josi, né? A senhora é supervisora... Eu sou supervisora do programa Viverá. Ok, a gente vem aqui com uma oportunidade para que o prestador de serviço se manifeste, né, dispõe... Mas eu te falei, as meninas falam de 17, agora o que está em funcionamento no plano é o ambulatório que a gente atende urgência e emergência, inclusive tem um paciente me esperando. Então, mas a gente veio aqui porque a senhora chamou, gente. Eu respeito o atendimento que a senhora esteja realizando, mas nós fomos chamados aqui, então talvez tenhamos sido chamados em um momento inadequado. Então a senhora pode olhar, a gente consegue. Não, mas você já me explicou que foi dia 16. Aí passou os 30 dias, aí já não cabe a mim mais ajudar. Aí a gente tem que olhar a questão do jurídico, essa questão sua. Tá, a senhora passa o contato que eu vou ligar para o jurídico agora, então? O jurídico já fechou os 17. Então, um prestador de serviço tem que responder aos consumidores 24 horas por dia. Né? Não pode existir um momento em que o código seja respeitado e o código não seja. Sou eu. Alexandre, você quer subir na sala do diretor para você conversar com ele? Então o diretor está aí? O diretor, né? O diretor está aí? O diretor está. Então tem alguém. Porque a senhora Josi tinha dito que não estava. O senhor Edson, né? O Ed. Então chegou alguém? Posso ir com ele se eu for, só se ele for comigo, sozinho eu não vou. Você é advogado? Eu sou jornalista da Ronda do Consumidor. Jornalista, mas qual foi o interesse da sua presença? Eu que pedi, eu que chamei. Eu posso responder ao senhor por ser uma pessoa educada e cordial. Mas quem deve saber e questionar o interesse da presença de um jornalista são os consumidores. Mas já que o senhor me questionou, o interesse é o seguinte: nós trabalhamos no estado de Minas Gerais em mediações, trabalho de mediação. Se a senhora quiser ir atender os pacientes que estão na emergência, pode ficar à vontade, tá? Nós atendemos no estado de Minas Gerais consumidores que têm um problema de prestação de serviço como esse, né? E o nosso trabalho é justamente esse: vir aqui para ouvir do prestador de serviço o que ele tem a dizer pelo suposto descumprimento e mostrar a legislação. Então o que eu estou mostrando, o senhor é o Sérgio. Senhor Sérgio, o que nós estamos mostrando é: o paciente esteve aqui no dia 16 de dezembro, certo? E o médico que o atendeu solicitou alguns procedimentos, alguns exames, né? Um foi a colonoscopia, que é aqui, e outra biópsia. A biópsia, no dia 14 de janeiro, foi realizada, dentro ainda dos prazos dos 30 dias. Suponhamos que a gente fosse acatar esse prazo. Isso não procede da lei. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende pacificamente que não pode se haver prazo estipulado para retorno, desde que a anamnese não tenha sido conclusiva. Então, mas ainda assim, neste caso, eles vieram dentro dos 30 dias. Só que no dia 14, que ele fez o exame, deu numa sexta-feira. Que pegou o resultado, exatamente. Pegou o resultado, aliás, na sexta-feira, dentro dos 30 dias. E aí tentou marcar, só que o profissional médico que faria a análise, o diagnóstico, só atenderia então no dia 20, na quinta-feira. Passando os 30 dias. Passando os 30. Então essa foi a justificativa, o argumento para negar a ele o retorno. Né? E a gente só quer, hoje aqui, juntamente com os pacientes, que ele tenha esse retorno assegurado, conforme a resolução 1958 assegura que não se seja cobrado honorário sobre isso, que ele tenha o retorno assegurado para mostrar os exames, receber o diagnóstico e não ter que pagar nada. Okay. Não, acho que é do nosso interesse também, Alexandre, resolver o seu problema. Isso, eu tive aqui já 2 ou 3 vezes. Eu peço E não por consegui. Isso, tudo bem. É o que eu quero também. Mas o Edson Gil vai conversar com o senhor, eu tenho certeza que ele vai tratar da melhor maneira. Eu até me desculpe, eu tenho pouco conhecimento dessa parte mais de regras de jurisdição, mas
o Edson Júnior tem mais conhecimento também. Tudo bem. Não estou nem te questionando, tenho certeza que você deve ter estudado bem, sabe do que está falando. Certamente. Estão no direito, no seu direito. O Edson vai te receber, agora eu tenho um problema quanto à entrada das câmeras dentro, na nossa parte interna, na nossa Ele pode descer. Sabe por quê? Necessita, Sérgio. Existe... Não. Desculpa, mas eu entendo o que você está questionando, mas não. Na verdade, é porque a Ronda do Consumidor ela trabalha com o máximo de transparência possível, porque nós produzimos um jornalismo muito sério, né? Então, por isso que a gente gosta de fazer tudo. Vocês também estão filmando, percebe? Vocês também estão filmando, tem um circuito interno de TV aqui dentro. A gente também gosta. Para quê? Para que tudo que seja acertado, a audiência possa saber que foi daquele jeito. Para quê? Para que nenhuma das partes depois se sinta prejudicada de alguma forma e possa fazer uma afirmação que não aconteceu. Então, tanto nós quanto vocês. Vocês nos recebendo cordialmente, isso vai ser reportado à audiência. Se a gente também tiver uma atitude que não condiza com o padrão, isso também vai ser reportado. Então, por isso que a gente, na Ronda do Consumidor, nós temos essa prática de demonstrar exatamente tudo o que acontece, registrar as negociações, para assegurar tanto o nosso direito, o direito dos consumidores, quanto o direito dos fornecedores também. Eu entendo. Se o senhor puder informar isso ao senhor Edson, ele pode vir, a gente vai conversar. Ou se ele nem quiser descer, só dê a ordem que o direito dos pacientes sejam respeitados. As recepcionistas mesmo marcam o retorno. Tá tudo certo. Foi um dia que eu nunca vi. Vamos descer e ficar aqui embaixo, que aí a gente fica fora do... Aqui, ó. E a gente dá privacidade para os pacientes que quiserem chegar. Totalmente diferente o tratamento, né? Trataram a gente com tanto... Quando vieram sozinhos? Não trataram por telefone, com muita ironia, sabe? Poxa. Aí aquilo Não, me mas doeu. o atendente ainda aqui de cima, falou, que atende onde o consultório, não, você pode caçar seu direito. Pode ir lá pra Eu quero mostrar, não, eu não quero meu direito, porque eu sei o que eu estou falando. Vocês gostariam de subir? Aí nós podemos fazer assim, sem as câmeras. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar, mas sem presença da câmera. Depende dos pacientes, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu já reportei para o senhor qual que é a solicitação, a demanda dos pacientes. Viu? O senhor já levou para lá. O senhor disse que é interesse da Prontomed resolver respeitar o direito do consumidor. Eu não entendo a necessidade de se conversar fora de registros. Eu tenho que ser bastante sincero com o senhor. É a ausência realmente de entender a necessidade. O que precisará ser dito fora de registros, que não pode ser dito diante das câmeras que nós já dizemos. Não é em relação a ser dito fora de registro. Eu acho que é uma conversa mais íntima mesmo. Nós vamos chamar o nosso setor jurídico também para explicar toda a situação dentro do entendimento da Prontomed, mas queremos resolver. Nós queremos resolver esse problema. Mas é uma coisa assim tão simples, é muito simples, gente. A gente veio aqui, trataram a gente com ironia, a atendente Luana, eu liguei, meu marido TVI, ela mandou sai, pode descer, vai procurar seus direitos. Então assim, a minha conversa agora pode ser com quem vocês quiserem, mas eu tenho mais de 20 anos de plano e eu estou assim muito abalada, isso nunca aconteceu e eu desloquei uma equipe de reportagem de Belo Horizonte, agora é tudo dentro da lei, dentro das câmeras, tudo, porque eu acho assim, foi uma coisa muito simples de resolver, sabe? E não quiseram nem me ouvir. Então, o Bem Mendes está aqui para fazer essa mediação. E é isso que eu disse para o senhor, sabe? Nós já apresentamos a demanda dos pacientes, do paciente. O senhor já disse que estão dispostos a resolver, está tudo certo, é só isso. Acho que não precisa de conversarmos de forma privada. Entende? Eu não vejo essa necessidade. Os pacientes, eu entendo perfeitamente a insegurança que eles estão também, porque se nos deslocaram até aqui, é pela experiência desagradável que tiveram quando vieram sozinhos, né? Então, eu acho que o papel da imprensa fundamental é justamente dar publicidade às coisas. Então, a gente está aqui justamente para mostrar o quê? Que a Prontomed, ao perceber que um direito de um consumidor foi negado, entendendo isso, assegurou o direito do consumidor. Ou não, é só isso. O papel da imprensa aqui é só esse. Eu tive aqui por primeira vez com a Lidiane, a gerente. Ela falou até sobre esse exame, ela falou que é de X a X. Ela falou o que eu posso fazer parcelar para você. Depois eu tive, acho que com a Amanda. Conversei com a Amanda também, a respeito disso. Ela falou, a única coisa que eu posso fazer para você é você pagar outra consulta
e conversar com o médico. Se o médico não cobrar, nós rasgamos. Mas o meu propósito, eu pago é pronto ao médico, não tem conversa com o médico. O médico é o prestador de serviço, dá pronto ao médico. O que eu acho interessante ser conversado internamente é justamente o nosso jurídico, a nossa diretoria entender o seu problema, porque eu acho que eles vão conseguir ir mais a fundo que o atendimento, entender toda a situação e até realmente enxergar se o erro é nosso, se talvez vocês pecaram. Eu não tenho informação para te falar, é certo, é correto, errado. Não sei, infelizmente não é minha área. Mas eu acho que essa conversa limpa, justa, eu acho que ela pode ser boa para as duas partes. É do nosso interesse, sim, resolver, mas também deixando um pouco de sinceridade. A gente não quer se expor, a gente não quer expor nossa parte interna, até nós somos, trabalhamos com saúde aqui, não é nem interessante ter câmeras aqui, até por lei, né? Então, assim... Não, a câmera não pode estar filmando a privacidade dos pacientes em atendimento, mas nós estamos na recepção ou onde formos convidados nós podemos. Exatamente. Tá. Mas, okay. Tudo bem. Mas então, só para ser mais direto, o nosso interesse também, de conversar, privado, os consumidores disseram que não. Privado, em uma conversa que a gente não consegue entender o motivo de... O jurídico pode descer, não tem problema nenhum. É um entendimento mesmo, você não tem interesse. De conversar em segredo? Em segredo não. Numa sala, igual eu te falei. Sem registro de nada? Sem registro. Assim, o registro, igual eu te falei, ele pode ser feito até depois. Ele chegou num acordo, esclareceu as coisas. Vamos expor, então, como é o seu desejo, a gente expõe qual foi o acordo, qual foi o combinado. Estou mais confortável de falar o que eu vou falar para o senhor agora, diante dos consumidores, porque eles também pensam do mesmo jeito. Eles não querem conversar de forma particular. Mas mesmo se os consumidores quisessem conversar só de forma particular, eu diria para o senhor o seguinte: o papel da imprensa não é isso. O papel da imprensa é o que? Dar publicidade aos atos, certo? A partir do momento em que se tem consumidores reclamando do seu direito, tentaram resolver essa situação de forma privada. Isso não foi possível. Nós viemos com uma função pública, inclusive, de quê? De ouvir vocês, ouvir os consumidores, apresentar tudo isso que nós já apresentamos para vocês. Agora, nós não estamos aqui para impor nada. Eu estou aqui para dizer o seguinte: existe a resolução do Conselho Federal de Medicina, existe o entendimento superior do Tribunal de Justiça, os consumidores têm o seu direito. É direito de vocês também falar assim: tudo bem, não queremos ouvir vocês, não vamos conversar com vocês, não temos obrigação nenhuma de nos expor, como você disse, né? Embora a intenção aqui não é que ninguém se exponha, né? Essa reportagem ela vai ser publicada independente de fechar a solução aqui agora ou não. Por exemplo, se agora vocês falarem assim, não quero mais, podem ir embora, a reportagem vai ser publicada até esse ponto, né? Então nós não estamos aqui para compelir ninguém a falar conosco. Nós estamos aqui para mostrar que, tanto para vocês quanto para a audiência, que houve uma consulta no dia 16, o retorno foi negado ao paciente dentro do prazo ainda, mas esse prazo ainda não é necessário, né, mas foi cobrado dentro do prazo, é o que os pacientes estão alegando, podem comprovar. Pronto. Então a oportunidade que a gente estava dando para a Prontomed era falar o seguinte: não, tudo bem, vai marcar o retorno do paciente. O senhor trouxe esta disposição lá de cima. O senhor desceu e falou assim: não, nós estamos dispostos a resolver o problema do consumidor. O que está acontecendo? Os consumidores expressaram claramente para o senhor o que está acontecendo. O senhor subiu e levou essa informação. Ou seja, logicamente falando, não há absolutamente nada que precise ser dito a mais ou a menos aqui. Tanto nós já ouvimos vocês que vocês estão dispostos a resolver o problema, então é o quê? Marcar o retorno dos pacientes, quanto vocês já sabem qual é a demanda do paciente. Eu e os pacientes sentimos-nos desconfortáveis, da mesma maneira como você disse que quem está lá em cima se sente desconfortável de descer, os pacientes também sentem-se desconfortáveis de ter uma conversa, que esta conversa não pode ser registrada. Depois, como que nós vamos fazer com as afirmações que podem advir desta reunião? Entende? Não tem registro, não tem prova, não tem nada. Ok, eu não falei que se sentiria desconfortável em descer, não tem problema em descer. Eu só acho que essa conversa era para entendimento. Tanto da nossa parte quanto da parte deles. Mas qual parte que não ficou clara? Ele já falou. Não, mas eu quero que você diga, o Alexandre, você é esposa do Alexandre, né? Qual é o seu nome? Veridiano. Converse, eles, com as palavras deles, converse com o nosso diretor, expliquem a situação
do mesmo jeito que eu quero que eles ouçam também o nosso lado, qual é o nosso entendimento da situação. Agora, eu só acho que isso não é necessário filmar. Você pode... Por que você acha isso? Porque é intimidade, vão ter expondo o rosto que representa a situação, sem necessidade. Entendi. Sendo que o seu grande objetivo é o final da história. Claro. Foi resolvido, sim. foi resolvido, Sim. e o porquê. Isso a gente vai te dar. Por isso é que o senhor estando aqui mesmo, representando, fazendo essa interlocução, está suficiente. Os pacientes não estão confortáveis de ter uma conversa particular, isso precisa ser respeitado. O que a gente pode fazer é o quê? Abrir um espaço então para uma nota. Uma nota, ela é fria, uma nota não tem rosto. Se a Prontomed quiser então escrever uma nota à imprensa, nota à audiência, expressando tudo o que quiser expressar, manda a nota, a gente vai ler a nota. Só que os pacientes não estão confortáveis, eu também não estou confortável de ter nenhuma conversa em particular que o requisito seja não registrado. A preocupação é com o beneficiário, realmente. Sim, Então, nós ok. vamos focar nisso. Claro. Se for melhor para ele, se for Sim. certo, nós vamos fazer. Ok, então como é que vai ficar acertado? Você dá um minuto? Claro. Uhum. O advogado chegou? É isso, tá ali, advogado. Tá, ok. A gente pode conversar com quem quiser, gente, que descer. Só que vocês que acompanham a Honda e os consumidores aqui sabem, é muito complicado quando você tem uma conversa que a condição para que essa conversa aconteça seja que não haja nenhum registro, né? Como que os pacientes depois vão poder comprovar algo que lhes for imputado, se for imputado alguma coisa, né? Como que a própria... Atendente que mandou eu procurar meus direitos está indo embora. Pois é. Não passou nem por Tá vendo? Os pacientes já tiveram experiências desagradáveis aqui, né? E não estão confortáveis. Isso precisa ser respeitado. Nós não vamos obrigar ninguém a descer para falar conosco. Se não quiserem descer, a gente vai encerrar essa reportagem com as solicitações dos consumidores, que vai ser assegurado esse direito deles, seja através de mediação, ou seja através de medida judicial, né, que a Honda do Consumidor dispõe aos consumidores, esse acesso, e a gente vai publicar. Né? Mas uma reportagem, a partir do momento que ela começa, ela termina. E eu não acho ético, aí agora é o Ben Mendes falando, eu não acho ético um jornalista começar uma reportagem, já começou a reportagem, e no meio da reportagem ele sair, ir para uma conversa particular sem nenhum registro, seja de áudio ou de câmera, né? E depois voltar. Eu não acho ético, né? A função do jornalista é levar a publicidade. Então, né, se permitirem o registro de áudio, a gente sobe, as câmeras podem ficar, a gente sobe, mas é necessário um registro. Por quê? Né? Como que vai ficar depois de qualquer dos lados? Por exemplo, se a gente chegar lá e falar assim, nós fomos super maltratados naquela reunião, e como que a gente vai provar? Entende? Se isso não tiver acontecido. Então é uma segurança para a Prontomed. E se for o contrário, se nós formos acusados de ter tratado mal, como que a gente vai provar que nós não fizemos isso? Então é segurança para nós. Registro é segurança. Tá? E quem quer resolver, eu penso assim, né? Já ouviram o caso, já sabe o que está acontecendo. Todo mundo ouviu. Todo mundo já sabe. Quem quer resolver, manda a ordem lá de cima, marca o retorno dele. Tudo resolver. Fácil. 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 Né? Então, assim, Fácil. Até para não esticar o constrangimento. Pronto. E ficar aqui até a imagem da empresa. Não, isso, não, está resolvido. Pronto. É fácil. Já sabem, eles já sabem a posição dos consumidores, os consumidores já sabem a suposta posição deles. Então, só precisa que agora que dá a ordem, marca o retorno. Beleza. Eu não vejo necessidade de nenhuma conversa privada sem poder registrar nada. Não vejo. E me sinto bastante confortável aqui que os consumidores também não veem. Né? Porque se os consumidores estivessem querendo subir lá e falar no privado, eu falaria, tudo bem, é desejo dos consumidores, ok, eu não apresentaria nenhuma oposição em relação a isso. Mas eu me sinto confortável que também os consumidores não desejam ter nenhuma conversa privada, porque todo mundo sabe o que o senhor Alexandre precisa, não existe nenhuma dúvida. Ele está com protocolos, ou seja, tem aqui, olha, o número do atendimento, tem aqui a data do atendimento, então tem um prontuário médico gerado, né? Então,
de lá de dentro dos computadores já conseguem saber tudo o que aconteceu. Tem os exames, não precisa não, gente. De verdade, precisa não. E não tinha ninguém, apareceu o diretor, apareceu o advogado, apareceu um... Sim. Eles tanto sabem, bem, que quando uma das vezes que eu liguei, eu comecei a explicar o caso, eles me cortavam e falavam, é do seu Alexandre Oliveira? Não, é consulta. Aí, tá vendo? Só de conversar, expliquei, eu já sabia. Já sabem o caso. A esta altura, principalmente, já sabem absolutamente tudo que o consumidor precisa. Realmente, a Panju quer resolver a situação, está te convidando para subir os dois, para tentar resolver realmente. Você disse que não tem nenhum registro, se for da sua confiança, você também pode subir e fazer o seu registro pessoal, mas sem as câmeras. Registro de áudio? Não, o seu registro você é testemunha, né? Como testemunha. Aí você tem o poder da escrita, da argumentação depois, enfim. Você pode ir como testemunha, mas sem as câmeras, sem áudio. Entendi. É uma conversa particular realmente que querem com os consumidores. É uma conversa particular, mas que você vai ter acesso a ela como testemunha se for do seu interesse, né? Mas nem com áudio, não vai filmar, mas o áudio que a gente está conversando. É uma prova, né? Vocês podem relatar depois, infelizmente a gente não tem permissão. Uma empresa privada. Tá, vamos encurtar. Okay. O que os consumidores responderem para você agora, a gente faz. E se não vou nem embora exercício físico seja importante, mas não vou nem requerer que você suba a escada de novo. Se eles não acharem por bem fazer uma reunião sem registro nenhum, que aí demonstra que nós vamos ficar mais vulneráveis, certamente, a gente vai embora, vamos encerrar essa reportagem, ela será publicada e o caso dos consumidores será encaminhado para o departamento jurídico que vai ajuizar uma ação contra a Prontomed. E aí, esta ação, veja só que curioso, esta ação é pública, né? Então, quando os representantes da pessoa jurídica forem chamados a um fórum, ali é tudo público, então ali poderá ser registrado, enfim. Porque o princípio de um Estado democrático de direito é justamente a publicidade. Então lá vai ser público, não tem como fugir do público ali. Se por acaso, após a publicação, a Prontomed voltar atrás e falar, não, tá, a gente vai marcar o retorno, que é só isso que vocês sabem que eles querem, né? Coisa fácil de resolver. Está resolvido. Fácil. Tá? É só para poupar realmente o seu tempo, poupar o tempo dos consumidores, então deixa. O que vocês querem? Não, eu sem você fazer registro, ou eu não ter nem câmera, nem áudio, nós vamos embora. E depois nós vemos o que faz. Muito obrigado. É uma coisa muito fácil de ser resolvido. Eu estou vindo não pela consulta, eu não sei se eu não estou te falando, que eu sei que está o responsável aqui, mas pelo atendimento que eu tive, o preconceito e a falta de tentar resolver. Você procura seus direitos e pronto. Foi o que, assim, o 90% do que eu senti com assim, o consumidor, como consumidor, com a Prontomed. 20 anos. De todos que eu tive aqui, tanto como a atendente, como os gerentes. Como eu te expliquei, eu vou te falar de novo, a única coisa que podemos fazer é o senhor pagar uma consulta, que era um retorno que eu tenho adquirido, eu acho. Sim. E se o médico, que eu só paguei a consulta por ele, se ele quisesse me dar o retorno ou não, eu estava pagando outro consulta apenas para terminar uma coisa. E outra, hoje eu estou indo embora de novo, sem saber o problema que eu tenho. Que já vai para mais de quase 40 dias, eu não sei o que eu Pois tenho. mas na sua mão resolver isso. Não. Eu tive aqui. Desculpa, não vou permitir. Não, me desculpa, não quero ser indelicado. Não Na vou minha mão permitir. resolvi. Não Eu vou tive aqui 4 permitir vezes. dizer isso. Não, sabe por quê? Por quê? Eu te respondo agora. Porque quando o senhor diz que está na mão do consumidor resolver. Nós estamos dando uma opção para ele, certo? Não, mas então, senhor, o que acontece Agora, é você me que. deu uma proposta que você quer entrar no nosso estabelecimento filmando como uma única opção. Eu não te fiz Vocês não estão colocando a gente de refém nessa situação. Não, cara. senhor, não, senhor. Sinceramente, você está não colocando o fez. seu interesse na frente do Alexandre. Não, senhor, Não, o senhor não, respeite a mim como profissional, respeito. da mesma forma como eu estou respeitando o senhor como certeza. profissional. Não faça nenhuma ilação acerca da minha conduta. Eu sou um profissional com experiência no que eu estou fazendo. Eu disse para o senhor, o que os consumidores quiserem fazer Com respeito, será... nós não damos nem permissão Dá de vocês licença. entrarem aqui. Mas o senhor não comece a falar, não comece a falar. Ó, o senhor estava indo bem até agora.
Não vamos entrar nesse ponto, porque senão você vai começar a falar uma série de coisas erradas. Nós estamos em um espaço que é acessível ao público, de uma pessoa jurídica, que nós podemos fazer. Mas deixa eu só terminar de falar o seguinte. Eu disse, o que os consumidores quiserem fazer, eu irei os respeitar. Embora é a função principal da imprensa a publicidade. Não entendo. Tá vendo? Olha só, olha o que o senhor está dizendo. Aí o senhor me deixa mais confortável ainda por ter escolhido não subir para falar no privado. Por quê? Porque no final o senhor já começa a questionar que eu estou cometendo ilegalidades, filmando vocês em um ambiente privado. O senhor disse isso, está gravado. O senhor disse isso, dizendo que eu não poderia fazer isso, dizendo que eu não poderia fazer isso. Então eu posso imaginar aqui agora, que é justamente esse tom da reunião que seria lá em cima, só que agora sem registro nenhum. Tá bom, os consumidores não quiseram, pela experiência que tiveram aqui já por 3 vezes. Não aceito o senhor querer insinuar que estava na mão dos consumidores resolver, porque se tivesse na mão dos consumidores resolver, teria sido resolvido no dia 14 de janeiro e não hoje. Se chegou até o ponto de hoje, é porque no dia 14 foi feito... As regras, né? Desculpa, mas aí então, as regras da empresa não estão consoantes com a legislação. Mas tudo bem, eu disse que nós iríamos em ser... Ok. Pode pesquisar, meu amigo. Você vai fazer a campanha... Qual campanha? Matéria, desculpe. E eu acredito que, não sei, desculpa até a ignorância, mas eu acho que a gente tem um espaço, uma abertura para fala, né? Agora, está tendo. Esse é o espaço nosso para abertura? Então eu vou te pedir para uma pessoa com mais informação poder dar um testemunho, uma palavra para o senhor. Cadê essa pessoa? Vai descer? Não, ela não sabe do momento. Meu Deus. Então essa pessoa vai perder a oportunidade, tá? De falar alguma coisa. Você não vai dar o espaço para a gente. Tá sendo dado. Não, você não está dando. Olha aqui o microfone. Claro que tá. Nós estamos aqui há mais de 40 minutos. Nós temos o nosso porta-voz aqui para falar. Então você deveria ter dito isso para mim quando nós chegamos aqui, né? Então, tá vendo? Qual seria? Então qual seria? Oi? É o advogado esse que chegou? Ele subiu com o seu, eu conheci ele. Advogado, eu acho. Advogado Mas da ele não é empresa. porta-voz. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, então que não tem um porta-voz da empresa, alguém com autonomia para resolver. Então vem o questionamento lógico, racional. Então o que nós faríamos lá em cima? É diferente resolver a situação e colocar a situação para você. É muito diferente. Um porta-voz, então não iria resolver a situação lá em uma pessoa cima. que tem autonomia, com certeza iria resolver a situação. Não pode resolver. Senhor, muito obrigado, tá? A reportagem vai ser publicada, esse é o direito de resposta pretenso que se tenha. É esse, tá? Pode, o senhor pode acionar o jurídico do senhor, que inclusive os consumidores disseram que já está aí, né? A reportagem vai ser publicada. Se o direito deles não for assegurado, ou seja, o retorno garantido, um processo judicial vai ser gerado e aí é público. Tudo bem, e aí é público, tá? Reitero que os consumidores não se sentiram confortáveis, eu também não me senti confortável em ter nenhuma conversa que não pudesse ser registrada. Nós também não. Exatamente, principalmente por... Nós também não nos sentimos confortáveis da forma como tudo aconteceu. Então a conversa lá em cima, aí sim que precisaria de ser registrada mesmo. Mas vamos lá, obrigado, tá? Obrigado. Vamos lá, a gente vai dar as imagens que eles fizeram de mim vai ser publicadas? Serão publicadas, a senhora é recepcionista. Vamos avançar aqui. Isso, resolve com o jurídico. Vocês percebem a necessidade de trabalhos para cá ou para cá? Para cá. A necessidade de trabalhos como os da Ronda do Consumidor? É por causa disso, minha gente. Vamos atravessar aqui, que aí a gente vai... Aqui, ó. Aliás, o sinal está fechado. Vamos terminar aqui, ó. Porque como você viu, eu queria ir lá em cima. Isso. Quem estava irredutível não eram os consumidores. Por quê? Porque eu entendo perfeitamente o fato... Vamos caminhando aqui, a gente atravessa aqui, ó. Porque o sinal fechou ali, a gente vai encerrar. Eu entendo perfeitamente... Vamos mais rápido aqui, ó. Perfeitamente o fato dos consumidores terem se mantido firmes e não ter querido conversar, em particular, de forma que não tivesse registro nenhum. Sabe por quê? Porque aí depois, foi afirmado ali no final, depois que a cana... Aqui o Gabriel está sinalizando que a gente fica aqui por causa da iluminação, eu acho. Isso, então vamos para cá. Isso.
Relaxa, Gabriel, tá tudo certo. Foi pontuado ali, ao final, que depois que a cana torce, a gente consegue extrair algumas coisas que a gente precisa, né? Então, na cabeça deste último profissional, a gente estava fazendo alguma coisa errada. Ele disse, você está filmando aqui sem autorização, enfim. Então, na minha percepção, esta reunião privada, que não poderia ter registro de nada, falou assim, você faz o seu registro por escrito. Eu vou fazer um registro por escrito, é a mesma coisa que nada, né? No sentido de probatório, é a mesma coisa que nada. Eu entendo então que talvez, uma das possibilidades era dizer isso, né? Dizer que nós estamos fazendo o que não deve, que a gente está filmando em lugar que não pode, ou que o consumidor está errado. Não, gente, os consumidores que procuram a Honda já foram buscar o seu direito sozinhos e foram desrespeitados, por isso que chamaram a gente, né? E aí, quando você percebe uma empresa, uma prestadora de serviços, operadora de plano de saúde, que nega, diante da clareza aqui dos fatos, né, ela nega resolver esse problema. Por quê? Porque pode ser que alguém da audiência que seja um pouco inocente ou que tenha dificuldade até mesmo de interpretação lógica, possa pensar assim, não, mas eles iam resolver. Por que os consumidores não quiseram subir? Resolver esse problema era como? Falar assim, pode marcar o retorno é marcado lá embaixo. Nós abrimos todas as possibilidades possíveis para a empresa se manifestar. Eu tenho experiência, Alexandre e Viridiana, já aconteceu episódio na Honda do Consumidor, inclusive, de eu ser ameaçado de ser preso em uma reportagem por causa disso. Disso que, lá no princípio, quando a gente não tem tanta experiência ainda, a gente aceita esse tipo de proposta. Ah, tá bom, é para resolver? Então vamos subir, vamos conversar sem câmera. Aí uma vez aconteceu isso. Falaram que ia resolver, aí eu aceitei, tá bom, então desliga as câmeras, só que eu não desliguei o áudio, nesse dia eu não desliguei o áudio. Desliga as câmeras. Quando as câmeras estavam desligadas, final da história, eu fui ameaçado inclusive de ser preso, porque tentaram virar. E como é que eu vou provar, né? Como que os consumidores vão provar? Gente, quem está certo, quem tem a certeza do que está falando, fala, né? Não precisa de, eu vou falar aqui, mas isso aqui jamais pode, você não pode registrar, entendeu? Assim, eles estão nos registrando. Em momento nenhum nós nos opusemos ao fato de ter um circuito interno de TV registrando tudo que a gente fez lá dentro, né? Pode registrar o que a gente está fazendo, então deixa a gente registrar também o que nós estamos fazendo. E aí, eu peço a vocês da audiência que interpretem este caso como realmente aconteceu. Resolver este problema era simples. A solicitação dos consumidores subiu no mínimo 3 vezes. Então estava claro o que os consumidores precisavam. Então bastava descer a autorização para a marcação do retorno. Não há nenhuma necessidade de se ter uma conversa fora de câmeras, fora de áudio, fora disso e fora daquilo. Não há, se a intenção é a mesma da que está sendo dita diante das câmeras. Os consumidores não se sentiram confortáveis, eu também não. No final ele teve essa alteração porque o profissional estava tentando imputar no senhor Alexandre, estava nas suas mãos resolver. Estava não. Se tivesse nas mãos do senhor Alexandre resolver, eu nem precisaria ter saído lá de Belo Horizonte para vir aqui. Teria resolvido antes de chamarem a Honda do Consumidor, né? Mas se caso eles se arrependerem e quiserem marcar o retorno, aí marca o retorno do senhor. Mas fique sabendo, o senhor e a senhora, que nós estamos com vocês até o fim, tá? Deste caso aqui, pode demandar um processo judicial, a gente vai estar com vocês, o seu direito vai estar assegurado, tá? Eu espero encarecidamente que a Prontomed não espere que esse caso chegue à justiça, porque tudo lhes foi assegurado, direito de resposta lhe foi assegurado, os consumidores estão super tranquilos, respeitamos a privacidade e atendimento médico de pacientes, nós não filmamos pacientes em atendimento, nada, foi tudo respeitado. Então, tudo que nós queríamos era que respeitasse o direito dos consumidores. Então, eu espero que a Prontomed não passe a imagem para toda... É Soteropolitano que chama, né? De Divinópolis? Não, Soteropolitano é da Bahia. Divinópolis é como? Divinopolitano. Eu confundindo. Soteropolitano é de Salvador. Gente. Oh, meu Deus.
Eu espero que a Prontomed então não passe para os divinopolitanos uma imagem de que um retorno claro como direito do paciente lhe é negado e depois diante da imprensa, o consumidor querendo ter o seu direito respeitado ainda assim lhe é negado. Tá? O senhor tem alguma coisa a dizer? O senhor quer dizer mais alguma coisa? A senhora também? Agradecer você, agradecer a toda a produção do Bem Mendes, que Deus abençoe a cada um, Amém. sua equipe. Vocês Amém. continuam fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. E vamos esperar aí, né? Vai se resolver, pode ter certeza que vai. Quando eu afirmo para os consumidores que vai, eu estou falando de experiência. Se não é aqui, na mediação, é na justiça. Por quê? Porque a Ronda do Consumidor, embora seja feita por pessoas de 20 anos, de 25, de 25 anos, de 33, nós fazemos tudo ali, ó, dentro do que a legislação permite. Os casos são analisados criteriosamente. São profissionais sérios, com consumidores sérios, tá? Prontomed. Então, se vocês mudarem de ideia, quiserem respeitar a legislação, é só entrar em contato com o consumidor e marcar o retorno para ele, que nós vamos reportar para a audiência. Direto de Divinópolis, Minas Gerais. Eu tô suado. Engraçado. Aqui é quantos graus mais ou menos? É mais quente que BH, né? Acho que sim. Porque eu tô sentindo um calor assim. Acho que sim. Direto. Por isso eu até confundi com Salvador. Eu tô meio soteropolitano. Divinópolis, Minas Gerais. Eu sou o Bem Mendes para a Ronda do Consumidor.